Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu hoje vou ler uma notícia para vocês e então vou focar aqui no computador, tá bom? A notícia é a seguinte, notícia que saiu há 8 minutos. Cresce pressão no Supremo por suspeição de Moro após vazamento das mensagens. Está marcado para o final deste mês julgamento do pedido feito pela defesa de Lula da sua libertação e cancelamento dos processos contra ele. De acordo com Thaís Arbex e Ricardo Della Coleta, jornalista da Folha de São Paulo e da UOL, temos o seguinte. Em meio a desgaste da Operação Lava Jato, cresce a pressão de uma ala do Supremo Tribunal Federal para que a Corte se posicione sobre as mensagens que o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol trocavam na força-tarefa da Lava Jato. Segundo série de reportagens do site The Intercept Brasil, o hoje ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, PSL, e o chefe da força-tarefa da Lava Jato discutiam colaborações de processos em andamento e comentavam pedidos feitos à Justiça pelo Ministério Público Federal. Para advogados e professores, a maneira como o atual ministro da Justiça e o procurador reagiram à divulgação das conversas, sem contestar o teor das afirmações e defendendo o comportamento adotado na época, aponta que o conteúdo é fidedigno, ou seja, verdadeiro, e que ele pode servir de base para reverter decisões da Lava Jato, por exemplo, contra o ex-presidente Lula. Segundo a legislação, é papel do juiz se manter imparcial diante da acusação e da defesa, ou seja, o juiz é um elemento neutro neste jogo de xadrez. Juízes que estão, de alguma forma, comprometidos com uma das partes devem se considerar suspeitos e, portanto, impedidos de julgar a ação. Quando isso acontece, o caso é enviado para outro magistrado. Ou seja, Lula já foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. A origem é a primeira instância, onde houve o delito de Sérgio Moro, a sua relação íntima com os procuradores, ou seja, ele mantinha relações com a acusação, que é a Procuradoria, Promotoria Pública, então ele traçava também as metas de como confirmar as acusações, ou seja, planejava como seriam feitas as acusações para que ele pudesse, então, emitir o seu parecer. Nesta terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, anunciou que a segunda turma da Corte, formada por ele e outros 4 ministros, devem julgar no próximo dia 25 um habeas corpus, em que a defesa do ex-presidente Lula pede que seja declarada a suspeição de Moro no julgamento do caso Triplex do Guarujá. O objetivo dos advogados do petista é conseguir a anulação da condenação, sob o argumento de que Moro não foi imparcial na análise do caso, que aparecer nas conversas que vieram à tona e no qual o petista é acusado de receber 3,7 milhões de propina da empreiteira OAS em decorrência de contratos da empresa com a Petrobras. Neste mesmo processo, Sérgio Moro já declarou no ano passado que não via nenhuma relação com a Petrobras e a questão do triplex. Sérgio Moro já havia confessado que não tinha nenhum tipo de prova e não tinha nenhuma ligação entre um fato e outro. E Léo Pinheiro prestou declarações ao Ministério Público, para o juiz Sérgio Moro, através da delação premiada, no qual recebeu de prêmio
a presidência da Caixa Econômica Federal ao seu genro. Portanto, Léo Pinheiro também se enganou terrivelmente com as datas, confundiu as datas em todos os seus depoimentos e ele jogou tudo para 2014, quando tudo isso já não tinha mais, não fazia nenhum sentido, porque as datas não batem com a realidade. Então, isso na verdade, o que nós devemos fazer é exatamente invalidar. O que a justiça deve fazer é invalidar o processo contra o presidente Lula, torná-lo inocente e, se couber, aí sim abrir uma nova investigação correta, concisa, confiável, e veremos que Luiz Inácio Lula da Silva nada deve, nada fez contra esse país, muito pelo contrário. É isso que a gente tem que ficar atento. Invalidar todo o processo, anular todo o processo da Lava Jato com relação a todos aqueles que participaram da Lava Jato, que sofreram ações da Lava Jato. Era um processo, era um procedimento, a Lava Jato foi um procedimento de soterrar a nação brasileira. Isso é fato. Soterrou a nação brasileira, tanto é que nós estamos aí afundando num mar de lama, de dificuldades e de todos os tipos de condenação mundo afora. O Brasil tem que rever. Chegou a hora de dar moralidade, no mínimo, ao Supremo Tribunal, o poder ao poder judiciário. Né? O poder judiciário, chegou a hora de o poder judiciário fazer a faxina e se automoralizar. Ele está totalmente desmoralizado. A única forma de se moralizar é começar do zero e pedir perdão pelos erros cometidos, e Sérgio Moro, em uma atitude digna de uma pessoa, não deve esperar ser mandado embora, condenado ou qualquer coisa. Deve abrir mão do seu cargo e aguardar as consequências das investigações. Isso seria um papel de uma pessoa honrada que sabe que cometeu. Ele, Deltan Dallagnol e demais procuradores e delegados da Polícia Federal devem todos pedir afastamento imediato das suas posições e aguardar as ocorrências futuras, o que vai acontecer daqui para frente. Esta é a minha opinião, esta é a notícia. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. E que a limpeza da moralidade desse país seja feita, tanto no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos precisam passar por uma limpeza moral. Ninguém tem moral para nada. Edmar de Moraes, um grande abraço.